Boa noite a todos, na graça e paz de Jesus Cristo. É uma alegria muito grande estar com os irmãos e poder participar dessa festa de louvor ao nosso Deus pelos 32 anos desta igreja. É uma alegria poder ver o que Deus tem feito na vida dos irmãos, como tem conduzido o ministério dessa igreja, e poder participar junto é uma alegria. Enquanto cultuávamos a Deus com as músicas, eu estava dizendo ao Senhor que eu vim para adorá-lo. Eu vim para cultuá-lo junto com os irmãos, pela gratidão a Deus, pela sua existência nesse lugar e através desse lugar representar Jesus Cristo no mundo. Eu sou casado com a Sheila e esse ano vamos completar 30 anos casados. Eu me casei no mesmo ano que eu me formei e fui ordenado para o ministério pastoral. Com 23 anos, eu fui ordenado, me casei e assumi o pastorado da igreja que eu nasci e cresci. Pastoreei 10 anos aquela igreja em Guarulhos, Grande São Paulo, e estou 20 anos em São José dos Campos. Sou um dos pastores ali do Templo Batista Bíblico. Eu sou pai de 3 filhos e 2 netos. Meu filho mais velho já me deu 2 netos, e a minha filha do meio tem exatamente 1 mês que se casou. Se casou no dia 21 de março, e agora eu tenho uma caçula em casa de quase 16 anos, e o Senhor tem sido muito bom comigo, em me abençoar com a família que me deu. Hoje nós vamos compartilhar de um tema que não cabe só nesse final de semana. Seria um assunto para a gente discorrê-lo por mais de ano, sem dúvida alguma. Falar sobre o nosso chamado à maturidade. A vontade de Deus para a vida do seu povo é que sejamos transformados à imagem de Cristo. Maturidade tem a ver com ser parecido com Jesus Cristo. Maturidade tem a ver com conhecer o nosso chamado. E eu queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Foi escolhido como versículo-chave para as conferências, o versículo 15, que Deus permitindo, no domingo à noite, nós iremos compartilhar dele. Mas hoje eu quero ler com os irmãos os versículos 1 a 6 de Efésios 4. Nessas 3 noites, com o tema chamado à maturidade, nós vamos conversar sobre cristãos maduros hoje à noite. Amanhã à noite sobre famílias maduras. E no domingo à noite sobre igreja madura. Nós vamos olhar para alguns trechos no livro de Efésios e encontrarmos aqui como Deus revelou de maneira tão direta, objetiva e fácil de compreender o chamado à maturidade. Como C.S. Lewis disse, nós não precisamos de novidades, mas precisamos voltar vez após vez às verdades eternas da palavra de Deus para conhecê-lo e andar com Ele. E esse é o meu objetivo e oração para essas noites. Nós não vamos olhar para nenhum texto que os irmãos em 32 anos já não tenham meditado, já não tenham estudado, já não tenham lido, já não tenham pensado. Mas a maturidade nada mais é do que voltarmos a uma única vontade de Deus para as nossas vidas, que precisa ser repetida vez após vez. Efésios capítulo 4, versículos 1 a 6, o apóstolo Paulo diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz.
há um só corpo e um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. O que eu quero pensar com a igreja nesta noite sobre cristãos maduros, é que cristãos maduros andam de acordo com o seu chamado. Simples assim. Cristãos maduros andam de acordo com o seu chamado. Como um crente em Jesus Cristo, você sabe qual é o seu chamado? Como um crente em Jesus Cristo, você sabe qual é a vocação que você recebeu dele? Rogo-vos, pois eu, como prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação. O livro de Efésios, ele é dividido de maneira muito fácil de entender. Ele tem 6 capítulos. Os 3 primeiros dizem respeito à nossa posição em Cristo. Capítulo 1, versículo 3, o apóstolo Paulo saúda a igreja e vai dizer assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. E ele passa a descrever quais são essas bênçãos. Deus Pai nos escolheu antes da fundação do mundo, Deus Filho nos redimiu pelo seu sangue, e Deus Espírito nos selou para uma viva esperança. E no versículo 15 do capítulo 1, Paulo ora para que a igreja entendesse a profundidade da obra salvífica. Ele termina a sua oração, e no capítulo 2 ele nos lembra quem éramos e o que Deus fez por nós. Vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados, mas sendo Deus rico em misericórdia, versículo 4 do capítulo 2, Ele vos deu vida quando vocês estavam mortos, porque pela graça sois salvos. E ele continua discorrendo de que o amor de Deus nos alcançou quando estávamos perdidos, e pela sua graça nos resgatou da perdição eterna, e nos fez seus filhos, e nos fez sua família, versículo 19 do capítulo 2. E aí no capítulo 3 ele nos lembra de que essa salvação não alcançaria apenas judeus, apenas hebreus e israelitas, mas alcançaria povos, línguas, tribos, raças, nações espalhadas pelo mundo inteiro. Capítulos 1 a 3, ele nos dá a identidade, quem somos em Cristo Jesus. Entendemos quem somos em Cristo Jesus, capítulos 4 a 6, Paulo começa a aplicar como agora vivem ou andam aqueles que se tornaram filhos. Andam de modo digno dessa vocação, que é a salvação em Jesus Cristo. O que Paulo queria que nós compreendêssemos é que a vida santificada, andar de modo digno da nossa vocação, é a única prova de que a alma foi salva. Você não prova que foi salvo porque frequenta uma igreja, porque comprou uma Bíblia, porque conhece alguns versículos memorizados. Mas a sua salvação só pode ser testificada se a sua vida é consagrada a Deus. Se você está amadurecendo a imagem de Cristo, já parou para pensar que muitas pessoas querem ser cristãs, mas não querem viver como os cristãos vivem? Já parou para pensar nisso? A vida em Cristo transforma aquilo que fomos, somos e seremos. Eu quero responder uma pergunta para identificarmos um cristão maduro. E a pergunta é: como cristãos maduros vivem ou andam? O versículo 1 do capítulo 4, Paulo diz: rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor. A NVI traduz que vivam de modo digno, a ARA vai traduzir, a NAA, que andem de modo digno. Esse é um verbo usado e vai ser repetido por mais 6 vezes, capítulo 4 a 6, para falar de um estilo de vida.
e um estilo de vida tendo como referência Jesus Cristo. Como cristãos maduros vivem? Há alguns caminhos nesses versículos que formam a jornada de cristãos maduros. E o primeiro caminho que forma a jornada de cristãos maduros é que cristãos maduros andam em santidade. A convocação do versículo 1 trata-se de uma exortação a que o salvo em Jesus Cristo viva de modo diferente do padrão do mundo. Ande diferente da maneira como ele andava. Se você está com a sua Bíblia aberta, volta para o capítulo 2, versículos 1, 2 e 3. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Versículo 2 do capítulo 2, nos quais vocês andaram noutro tempo. Não andam mais. Segundo o curso deste mundo vocês andavam. Segundo o príncipe da potestade do ar vocês andavam. Segundo o espírito que agora atua nos filhos da desobediência vocês andaram. Olha o versículo 3 como ele começa, grifa isso aí na sua Bíblia. Entre eles também todos nós andamos quando? No passado. No passado. Segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas por causa de Cristo, versículo 4, e do seu grande amor, Ele nos deu vida, morrendo na cruz, pagando pelos nossos pecados. E quando Ele ressuscita, Ele não traz esses pecados porque eles ficaram lá na sepultura. A morte, a ressurreição e a oferta de salvação foi nos dada para que vivamos de maneira diferente. Andar em santidade não tem tanto a ver com fazer coisas diferentes, quanto em ser uma pessoa diferente. Uma pessoa que teve a vida transformada por Jesus Cristo. A dignidade da vida cristã só pode ser determinada pela natureza do chamado divino. Cristo nos chama, nos liberta da escravidão do pecado para vivermos uma nova vida, uma vida consagrada. O termo santo é um termo separado. O santificar é separar. A santidade é uma convocação. Se você é salvo em Jesus Cristo, você já foi convocado por Deus para viver em santidade. Não é opcional. Não vem num menu que você escolhe como ou não viver. Cristãos maduros são cristãos que andam em santidade. Como você tem andado? Qual é o seu estilo de vida? Quando você abre a sua boca, quando pessoas te observam, o que elas têm visto? Elas têm visto a santidade de Jesus Cristo, elas têm visto um modo digno do Senhor no seu andar. Como cristãos maduros andam, o primeiro caminho que forma a jornada de cristãos maduros é andar em santidade. Porque cristãos maduros andam de acordo com o seu chamado. Há um segundo caminho que forma a jornada de cristãos maduros. E esse segundo caminho está no versículo 2. Versículo 2 diz assim: com toda a humildade, a NVI vai traduzir, sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Cristãos maduros andam em amor. Cristãos maduros andam em amor. De maneira direta, o apóstolo Paulo qualifica o nosso andar, retratando o grande mandamento. Mateus 22, versículo 34, alguns religiosos procuraram Jesus e perguntaram a ele qual era o grande mandamento, como se resumia a lei.
E o Senhor Jesus Cristo, então, cita o decálogo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Os 4 primeiros dos 10 mandamentos dizem respeito ao nosso relacionamento direto com Deus. E Jesus continuou, e semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Os outros 6 mandamentos, ele cita os 10 mandamentos. E ele termina dizendo assim, destes 2 mandamentos, não tem 3 no texto, só 2. Amar a Deus e ao próximo. Desses 2 mandamentos, dependem toda a lei e os profetas. Lei e profeta nos dias de Jesus, era o nome que se dava ao cânon do Antigo Testamento. O cânon do Antigo Testamento, nos dias de Jesus, era formado pela lei, os 5 primeiros livros, e os profetas anteriores e posteriores. O texto é exatamente o que nós temos em nossa Bíblia. Mas eles tinham ali um ajuntamento um pouco diferente na classificação. Jesus está dizendo, amar a Deus e ao próximo é a forma que um crente maduro anda. Ele diz, com toda a humildade e mansidão, esse reconhecimento da dignidade e do valor de outras pessoas. A humildade é o oposto de orgulho. C.S. Lewis disse que orgulho é a galinha sobre a qual todos os outros pecados são chocados. Eu, dentro do ministério pastoral e do servir o reino, eu tenho servido muito com aconselhamento bíblico. Em nossa igreja nós temos um ministério de aconselhamento bíblico bem atuante. Nós temos um grupo de irmãos aconselhando semanalmente. E eu tenho contribuído, ajudado outras igrejas na formação de ministério de aconselhamento e faço muito aconselhamento. A maioria dos aconselhamentos com casais. E não importa o tipo de problema, não importa o pecado envolvido, você sempre vai encontrar o orgulho, que é o combustível que sai do coração e vai alimentando esses pecados. Não será possível amar ao próximo se nós amarmos o orgulho e alimentarmos o orgulho. Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz para nós imitarmos a Cristo, que esvaziou-se a si mesmo, e como um servo se humilhou assumindo a forma humana, e se entregando à cruz. Ninguém ama a Deus e ao próximo sem humildade, é o que Paulo está nos ajudando a pensar. Com toda a humildade, ele também vai falar de mansidão, de uma amabilidade, de uma cortesia, de uma moderação, de uma gentileza. Mansidão, meus irmãos, não é sinal de fraqueza. Jesus Cristo disse, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, aprendei de mim, descansem em mim, porque eu sou manso. Jesus nunca foi fraco. As pessoas, elas não querem desenvolver o fruto do espírito de mansidão, de humildade, porque elas querem vencer a guerra, porque elas querem vencer a discussão, porque elas querem ser a última a ter a palavra. Não estão imitando a Cristo, mas estão imitando o mundo. Ninguém ama a Deus e ao próximo, sendo ríspido e áspero o tempo todo. Nossa natureza caída, marcada por Adão, traz tantas vezes essa falta de mansidão. A gente luta com isso, eu pessoalmente luto com isso. Você já não conviveu nesses 32 anos aqui na igreja com aquele crente limão, está sempre azedo? Como você encontra marcas de maturidade numa pessoa que está sempre azeda? Jesus não vivia desse jeito, ele não era assim. O andar em amor significa ser humilde, significa ser manso. Ele continua com longanimidade, essa paciência, essa firmeza,
essa capacidade de não viver irritado, de saber lidar com provocação, aguentar com paciência, mesmo quando pessoas são provocadoras. Jesus foi provocado o tempo inteiro. O tempo inteiro. Nós não conseguimos demonstrar amor se alimentamos em paciência. Ele ainda continua suportando-nos, suportando uns aos outros. Suportar não é dizer, tá bom, vou ter que aguentar aquela pessoa. Suportar é dar suporte, dar apoio, servir o próximo, mesmo que esse próximo dê trabalho. Porque ele termina o versículo 2, e eu vou ler todo o verso 2 novamente, ele vai dizendo, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, como? Em amor. Cristãos maduros andam em amor, amam o próximo. Andar em amor não tem tanto a ver com fazer coisas diferentes, como em ser uma pessoa diferente. Na mente de Cristo, na mente dos apóstolos, não há espaço para andar em amor sem entender que esse amor não é emoção. Sem entender que esse amor não depende do outro. Porque Deus nos amou primeiro, e o que havia em nós de interessante para Deus nos amar? Nada. O que há em nós hoje de interessante para o Altíssimo nos amar? Nada. E Ele continua nos amando. Romanos 8 vai dizer que nada nos separará do amor de Cristo. Ele nos ama apesar de nós, isso significa amar sacrificialmente. Então quando alguém diz assim, eu não consigo amar aquela pessoa porque aquela pessoa é difícil. Não, o problema não é que aquela pessoa é difícil, o problema é que você se ama demais. Você se ama acima de Deus e do próximo. Porque não há nas Escrituras a ideia de amar ao outro e isso depender de como o outro é. Porque Deus nos ama independente de quem somos. E essa é uma marca de um cristão maduro. Jesus reúne os seus apóstolos na noite em que foi traído para celebrar a Páscoa. E ele está celebrando a Páscoa, está no jantar com os apóstolos. Ele já tinha lavado seus pés, e ele está ali numa conversa que vai se estender por toda a noite, até saírem lá do cenáculo e chegarem no Getsêmani. E em João 13, versículos 34 e 35, Jesus volta-se para eles sentados e diz assim, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos ameis uns aos outros. Nisto sereis conhecidos como meus discípulos. Vocês não vão ser conhecidos como meus discípulos por causa da roupa que usam, por causa do corte de cabelo que vocês têm, por usar ou não usar barba, porque cantam a música A, B ou C, porque o prédio da sua igreja tem essa aparência ou aquela aparência. Essas coisas todas têm o seu lugar no nosso testemunho. Mas Jesus disse que nós seríamos conhecidos como seus discípulos ao amarmos o próximo. Essa é a marca de um cristão maduro. O amor ao próximo, que é o cumprimento do grande mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Um crente que não se relaciona com pessoas. Já ouviu gente dizendo assim, eu até gosto da igreja, só não gosto de gente. Se essa pessoa leu a Bíblia, não entendeu nada. Porque a igreja é gente. Igreja não é prédio. Igreja é gente. Se não tivéssemos o prédio, ainda poderíamos ser igreja. Mas se só tiver o prédio, é só o prédio. Como cristãos maduros andam? Estamos olhando alguns caminhos que formam a jornada de cristãos maduros. O versículo 1 nos dá o primeiro caminho, cristãos maduros andam em santidade. O versículo 2 nos dá o segundo caminho, cristãos maduros andam em amor mútuo. O versículo 3 nos dá o terceiro caminho, cristãos maduros andam em comunidade. Olha o que ele diz no verso 3.
A NVI vai dizer assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Façam todo o esforço. A atualizada traduz o texto assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O assunto é tão sério para a igreja que o termo usado é esforçar-se. Fazer algo com esforço intenso, trabalhar arduamente, fazer o seu melhor. Uma outra maneira de traduzir o termo que Paulo usa ali, significa que não devemos poupar esforço algum para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há uma ordem direta sendo dada aqui, um termo que exclui qualquer ideia de passividade. Uma ideia que exclui o interesse de vamos ver no que vai dar. Não, fala de sermos ativos, proativos, de sermos sinceros e diretos nos relacionamentos. Todo o esforço é em torno da unidade. E nesse caso, a unidade da igreja em torno do Espírito Santo. O que Paulo quis dizer com unidade que o Espírito Santo cria e que não pode ser destruída. Ele argumenta, quando lemos o versículo, que essa unidade é tão indestrutível quanto o próprio Deus. Se esforcem por preservar a unidade que o Espírito dá, porque o Espírito vai preservá-la. Nesse mesmo contexto, nos diz que devemos manter essa unidade. O que ele quer dizer por preservar a unidade ou mantê-la? Paulo volta-se para a igreja visível. A reunião de crentes num local, a igreja local. Ele exorta que essa igreja visível preserve relacionamentos em amor. Isso é o vínculo da paz. Uma paz que nos reúne. Andar em comunidade significa que nós entendemos o valor de unidade. No capítulo 2, volta a sua Bíblia de novo para o capítulo 2. Versículo 18. Efésios 2. Verso 19. Assim, ele termina de falar que Cristo nos redimiu, nos resgatou, nos salvou. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. A nossa salvação é individual, mas viver essa salvação é comunitário. Cristo nos salva individualmente, para vivermos em comunidade, porque quando Ele nos salva, sabe qual a identidade que Ele nos dá, baseado em Efésios 2:19? Somos família de Deus. A conversa de que eu posso ser crente sozinho na minha casa, eu não preciso de igreja, não é bíblica. Se alguém afirma isso, não pode afirmar maturidade, porque um crente maduro, ele vive em comunidade. Porque Cristo salvou, o fez família e o colocou numa comunidade visível, local, para que ele viva, para que ele compartilhe da vida, para que ele cumpra o grande mandamento de amar o próximo e de servir o próximo. Alguém disse que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos, sobretudo para fazer a obra de Deus. Essa igreja não estaria completando 32 anos se o trabalho fosse de uma pessoa simplesmente. Um cristão maduro não vive isolado. E a nossa geração, por causa da tecnologia e da rede social, faz com que as pessoas vivam isoladas o tempo inteiro. Diante de seus aparelhos, elas acordam e deitam com o aparelho na mão. Sentam-se para a refeição e não conversam, porque só tem um aparelho na mão.
não se relacionam mais. Depois da pandemia, surgiram muitas igrejas que não se reúnem mais. Como você vai exercer paciência com o próximo se você não convive com ele? Se vive isolado? Como você vai amar o próximo se você não anda com ele? Um grande técnico de futebol, uma vez foi perguntado sobre qual a maior dificuldade para formar um time. E a resposta dele foi bem interessante. Ele disse assim: achar bons atletas não é tarefa difícil. O que é difícil é fazer com que eles joguem como equipe. Essa é a parte difícil. Encher um prédio de pessoas não é difícil. Fazer vivê-las como corpo de Cristo em comunidade, esse é um grande desafio. Quando Jesus sai da celebração da Páscoa lá no cenáculo, ele sai lá de cima de Jerusalém e vai descer até o Getsêmani, no pé do Monte das Oliveiras. Entre o Monte do Templo e o Monte das Oliveiras, ele vai orar, na noite em que ele seria traído. O apóstolo João é o único que registra essa oração de Jesus. Ele ora por ele, João 17, o início. Depois ele ora pelos apóstolos. E nos versículos 20 e 21 de João 17, ele ora pela igreja que viria. Agora você imagina a quantidade de assuntos que ele poderia ter orado por nós, que são necessidades que como igreja nós temos, mas Jesus, na sua oração em nosso favor, ele pediu uma única coisa ao Pai. João 17, 20 e 21. Minha oração não é apenas por eles. Eles aqui são os apóstolos. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Verso 21. Eu rogo para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Crentes maduros vivem em comunidade. Um crente que vive em comunidade, ele precisa desenvolver santidade. Ele precisa amar ao próximo mais do que a si mesmo, para não ficar exigindo toda hora os seus direitos. Ele precisa saber o valor dessa unidade, e para isso, ele tem que mortificar o eu, para não viver metido em confusão, em debate, em discussão, alimentando um estilo de vida irado, fofoca. Uma pessoa que vive fofocando, falando do outro, não pode afirmar ser madura. Porque não pode afirmar que vive em unidade, porque não pode afirmar que ama o próximo, porque não pode afirmar a sua santidade, porque fofoca é pecado. Maledicência é pecado. Não amar o próximo é pecado. Não importa o que o mundo diz, importa o que a Bíblia diz. Cristãos maduros andam de acordo com o seu chamado. Estamos olhando para alguns caminhos em Efésios 4 que formam a jornada de cristãos maduros. Eles andam em santidade, em amor, em comunidade. Versículos 4 a 6. Eles também andam com Deus. Cristãos maduros não são religiosos, onde Deus é uma imagem distante. Mas cristãos maduros andam com Deus. Olha o que o texto bíblico diz, versículos 4 a 6. Há um só corpo e um só espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. O que nós lemos nesses versículos é que cristãos maduros edificam-se na sua comunhão com o Deus Trino. A palavra um
ela é repetida nesses 3 versículos 7 vezes. Uma leitura mais minuciosa mostra que 3 dessas 7 vezes fazem referência direta ao Deus Trino, o Espírito, o Pai e o Filho. E as outras 4 vezes que a palavra um é usada, elas dizem respeito à nossa experiência cristã em relação ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Sem me aprofundar muito nesse trecho por causa do tempo, eu quero apenas destacar que há somente um corpo, uma igreja, porque há somente um Espírito. Este único corpo que é a igreja é composto por crentes de todas as raças. Talvez aqui na igreja, a sua experiência maior seja a convivência com pessoas de culturas diferentes. Vieram de estados diferentes do Brasil, já foram criados por gerações diferentes. Mas você imagina essas igrejas na Ásia, e Éfeso era uma dessas igrejas, composta por muitas etnias diferentes. Muitas etnias diferentes. Pessoas falando línguas diferentes. As 2 vezes que fui a Israel, eu participei no sábado pela manhã do culto na igreja messiânica Admeno College. Ele vem muito ao Brasil pregar no chamada da meia-noite. E participei de um culto que era uma referência a Babel. Todinho o culto em hebraico e em inglês. Todinho o culto. A letra das músicas, todas em hebraico e em inglês. Todas as pregações, elas são com tradução, em hebraico e em inglês. Mas, a primeira vez que eu estive lá, além do hebraico e o inglês, tinha um grupo de brasileiros, um grupo de argentinos, um grupo de italianos, um grupo de russos. Num culto só. E aí, conversando com o pastor lá, ele disse que a igreja lá tinha, acho que 6 ou 7 etnias diferentes de membros. Você imagina ter unidade e comunhão com pessoas com formação cultural, social, histórica completamente diferente da sua? Como é possível amar, viver em comunidade? Como é possível ter santidade nesse tipo de ambiente? Só é possível se Cristo for o Senhor. Se a nossa unidade estiver em torno de Cristo. O que nos une, o que nos amadurece, não é simplesmente o convívio, mas é a vida em Cristo. Todo o nosso convívio em Cristo. É o que Paulo está dizendo aqui. Há somente um corpo, porque há somente um Espírito. Há somente uma esperança, uma só fé, um só batismo, que pertence à nossa vocação cristã, porque há um só Senhor. O Senhor Jesus Cristo é o único objeto da fé, da esperança, aquele com quem nós nos identificamos pelo batismo. Como andar de modo digno da nossa vocação? Precisamos andar com Deus. Não só quando chega o domingo ou atividade da igreja, mas no nosso dia a dia, na nossa vida dentro de casa, quando nós vamos para o trabalho. Há um conceito que não é bíblico, mas se tornou comum, dualístico, fala assim, a vida cristã e a vida secular. Mas onde nós temos isso na Bíblia? Nós fazemos coisas diferentes, mas só existe uma vida, a vida cristã. Cristo nos salvou, e eu na terça-feira trabalhando, sou salvo. A vida cristã não é uma coisa que eu faço, mas é a minha identidade. Então eu faço coisas diferentes, mas a vida é uma só. Olha que interessante. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se nós andamos com Deus, quando vamos comer uma pizza, isso é para a glória de Deus.
Quando nos reunimos para orar, isso é para a glória de Deus. Se a gente vai jogar bola, isso é para a glória de Deus. Se a gente senta para assistir um filme, isso é para a glória de Deus. Porque nós andamos com Deus. Deus não é algo que a gente se encontra de vez em quando. Ou alguém que a gente vê de vez em quando. Mas Deus é a nossa vida. Andar com Deus não tem tanto a ver com fazer coisas diferentes, quanto em ser uma pessoa diferente que foi transformada por Cristo. Jonathan Edwards, pastor puritano, século XVIII, disse assim: Deus é o maior bem de uma criatura racional. E ter prazer nele é a única felicidade na qual a nossa alma pode ficar satisfeita. Pais e mães, maridos, mulheres ou crianças, ou a companhia de amigos terrenos, tudo isso são sombras. Mas a satisfação em Deus é a substância. Eles são apenas raios esparsos, mas Deus é o sol. Eles são pequenas fontes, mas Deus é o oceano. Toda busca por andar com Deus passa pela necessidade de conhecê-lo. E todo conhecimento de Deus provoca em nós reflexões produtivas sobre quem somos e quem devemos ser. Uma pessoa que afirma ser salva em Jesus Cristo e não tem prazer na comunhão com Deus, não tem prazer na leitura das Escrituras, não tem prazer na oração, não tem alegria em poder trabalhar 6 dias na semana e dedicar um dia ao Senhor para adorá-lo, cultuá-lo, ouvir a sua palavra. Essa pessoa não pode afirmar ser madura, porque um crente maduro anda com Deus e tem prazer na presença de Deus. Como nós podemos concluir então? Estamos respondendo uma pergunta: como cristãos maduros andam? Olhando para Efésios 4, versículos 1 a 6, encontramos 4 caminhos que formam a jornada de cristãos maduros. Cristãos maduros andam em santidade. Cristãos maduros andam em amor. Cristãos maduros andam em comunidade. Cristãos maduros andam com Deus, porque a vida santificada é a única prova de que a alma foi salva. Como eu afirmei no início, muitas pessoas querem ser cristãs, mas não querem fazer o que os cristãos fazem, porque ainda não entenderam que a vida em Cristo transforma aquilo que fomos, somos e seremos. Gary Bridges, no livro Exercita-te na Piedade, ele disse o seguinte: um crente pode expressar reverência a Deus, elevar a sua voz e o seu coração em adoração a Ele, mas a autenticidade de sua devoção será o ardente desejo e sincero esforço em assemelhar-se a Cristo. Nós precisamos buscar andar de acordo com o nosso chamado, porque esse é um supremo fim e propósito pelo qual Cristo veio ao mundo. Jesus não retirou apenas a culpa do pecado daquele que crê, Ele vai além. Jesus rompeu o poder do pecado para nós andarmos de modo digno da nossa vocação. Portanto, cristãos maduros andam de acordo com o seu chamado. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação. Como você tem andado? Como você tem vivido? Se nós perguntássemos às pessoas que vivem com você dentro da sua casa, você o considera maduro por estar desenvolvendo a sua santidade com temor e tremor?
o que nós ouviríamos de resposta? Ele ama o próximo sacrificialmente como Deus o ama? O que nós ouviríamos? Ele tem um compromisso firme com a igreja de Jesus Cristo, numa vida em comunidade que é reflexo dessa maturidade? Ou ele é um crente relapso, vai quando quer, e o pode, ele próprio estabelece o que significa quando pode? O que diriam de você? Ele anda com Deus? Ou ele no domingo vai à igreja? O que diriam de você? Durante esse final de semana, com um coração extremamente grato pelos 32 anos que Deus tem usado essa igreja para que o seu nome seja exaltado no mundo, a nossa gratidão precisa ir além de muito obrigado, Deus. Ela precisa ser uma resposta de um compromisso com Ele. Um compromisso de um chamado para a maturidade. Não é um chamado que está sendo feito hoje. É um chamado que você recebeu junto com a salvação. No momento que Cristo te salvou, o chamado veio junto. Veio junto. E um chamado para quê? O versículo 15. Seguindo a verdade em amor. Efésios 4:15. Seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de cada parte, efetua o seu próprio aumento. Cresçamos em tudo, maturidade. Eu queria orar com você, curve a sua cabeça. Você tem se tornado um cristão maduro? Se sim, tem seguido esse caminho que a palavra de Deus apresentou aqui em Efésios 4? O que você precisa mortificar hoje, confessar a Deus hoje, que tem atrapalhado a sua maturidade? O que você precisa dizer a Deus hoje, de um compromisso de deixar, para poder amar o próximo? Senhor Deus, toda honra e glória sejam dadas ao Senhor, que nos salvou da perdição eterna. Nascemos todos mortos em nossos delitos e pecados, condenados à eternidade sem o Senhor. Afastados da comunidade da graça, sem acesso ao seu trono, à sua presença. Mas por meio da sua infinita bondade e grande amor, o Senhor nos salvou. Pagou pelos nossos pecados, nos redimiu da condenação e nos deu uma nova vida. E ao nos dar a nova vida, nos chamou para vivermos diferente de um homem natural, de alguém que não discerne as coisas espirituais. Viver diferente significa cumprir o grande mandamento de amar e andar com o Senhor, e de amar e de andar com o próximo. Que a sua palavra possa, nesta noite, nesse final de semana, transformar as nossas vidas, começando pela minha. Eu preciso amar mais. Eu preciso ser mais manso, mais longânimo. Ter uma unidade e comunidade com os meus irmãos em amor. Me esforçar diligentemente por esse vínculo da paz. Eu preciso ter diante de mim o andar de modo digno da vocação, como um chamado do Senhor diário. Mas quero orar por todos esses irmãos comigo, por esta igreja, para que seja o nosso chamado, o nosso desafio. A vocação o Senhor já nos deu, os recursos espirituais o Senhor já nos deu. Que sejamos obedientes à palavra do Senhor. Humildes para admitirmos os nossos erros e prontos para assumirmos compromissos que dignifiquem o Teu santo nome.
Obrigado pela tua santa, bendita e poderosa palavra. No nome de Jesus Cristo. Amém.